Glória a Deus. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Deus seja com cada um. Estou feliz que você tenha decidido nessa manhã estar participando dessa reunião, seja pela internet, seja aqui. Quando você decidiu dedicar logo as primeiras horas da sua semana a Deus, né, para aprender, para render louvor, para estar em comunhão com os irmãos, você certamente tomou uma boa decisão. Você fez uma escolha sábia. É muito bom, né? Poder logo no começo da semana, poder estar dedicando o nosso tempo a Deus. E eu não sei se você já reparou, mas a importância das nossas escolhas, a importância das decisões que nós tomamos na nossa vida, o peso que tem as nossas escolhas, né? Quando nós fazemos boas escolhas, nós temos boas consequências, né? Somos favorecidos com as escolhas boas que nós fazemos. Mas quando nós, impensadamente ou enganados, nós tomamos decisões erradas, fora do propósito de Deus, não pedimos a direção do Senhor, a consequência que tem as decisões que nós tomamos. E as nossas decisões são diversas, né? Não tem como você viver sem tomar decisão. As escolhas nos acompanham por toda a nossa vida, né? E nós precisamos estar atentos às decisões que nós tomamos, porque elas refletirão certamente na nossa vida, positivamente ou negativamente. Há 17 anos atrás, eu tinha um bom emprego, né? Eu trabalhava numa instituição financeira, eu era bem remunerada, e fora a remuneração, eu tinha muitos benefícios lá, né? Eu tinha um bom plano de saúde, que eu podia colocar minha mãe como dependente, eu tinha uma boa cesta básica, um bom vale alimentação, então muitos, né, benefícios que eu tinha lá, fora o salário. E eu gostava de trabalhar nesse lugar. Mas eu decidi que eu queria sair de lá. Resolvi que não queria mais ficar, né? Aconteceu uma coisa que me aborreceu e eu quis sair. E aí eu comuniquei com a minha gerente. Ela falou: Cecília, não sai não. Provavelmente eu vou assumir uma outra agência. Eu pretendo indicar o seu nome para assumir a gerência aqui. Não sai não, espera. Aí eu estava tão decidida, né, que eu fui para casa, contei para minha mãe. Falei: mãe, eu pedi demissão do trabalho. Ela falou: minha filha, não faz isso não. Você gosta de lá, você tem um bom salário, você nem tem outro emprego em vista. Eu falei: não, eu quero sair de lá. Mas depois que a minha mãe me disse isso, foi gerando uma angústia tão grande dentro do meu coração, com aquela decisão que eu tinha tomado, e aquela angústia foi aumentando, aumentando. E um dia eu fui para o meu quarto orar, e eu lembro a roupa que eu estava, o lugar que eu estava, a situação emocional que eu me encontrava, porque isso marcou minha vida. E o Espírito Santo falou ao meu espírito: não sai. Não é tempo de você sair. Espera mais um pouco. E aí a angústia aumentou mais ainda, porque eu estava decidida, né, a fazer aquela escolha. No dia seguinte, eu estava muito perturbada. A primeira igreja que eu vi com a porta aberta, eu entrei. O pastor estava lá, orou comigo. O Senhor confirmou mais uma vez que não era tempo de eu sair de lá. Então, assim, foram várias as confirmações do Senhor para eu tomar, me auxiliando a tomar aquela decisão. E aí, né, com tantas evidências, qual foi a minha decisão? Qual você acha, Rodrigo, que foi a minha decisão? Diante de tantas evidências, o que você acha, Gisele? Eu vou te contar daqui a pouco qual que foi a minha decisão. Antes disso, eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis 22, do versículo 15 ao 18. Gênesis 22, versículo 15 ao 18. Diz o seguinte: mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse:
porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos instrui através da tua palavra. Que nós possamos, meu Deus, ser não apenas ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes daquilo que o Senhor nos ensinar nessa manhã. Eu te peço, meu Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa passagem conta a história, você conhece, de Abraão. Deus havia prometido um filho a Abraão, ele já tinha idade avançada, Sara também, a esposa dele. Eles resolveram se antecipar, dar uma ajudinha para Deus, como se Deus não pudesse cumprir a palavra dele sozinho. E Abraão teve um filho com Agar, não era o filho que Deus havia prometido a ele, mas anos depois, o Senhor cumpriu a sua promessa. Sara teve Isaac, né? Quando Isaac estava rapazinho, o Senhor pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho. O filho da promessa. O filho que ele esperou, o filho que lhe dava prazer, o filho que Deus havia prometido, e de repente o Senhor pede que ele sacrifique esse filho. Abraão tinha todas as razões para duvidar, para não querer fazer o que Deus estava falando para ele fazer. Né? Era o filho dele, o coração dele certamente apertou, sangrou por ter que fazer aquilo. Mas Abraão subiu o Monte Moriá com Isaac e ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho em obediência ao que Deus estava instruindo ele a fazer. E o sacrifício não seria apenas ferir Isaac e depois curar as feridas dele, né? Era um sacrifício mesmo, como se sacrificava um animal. Colocar fogo e deixar queimar, né? E Isaac ainda subiu o monte, levando a lenha sobre si, né? Ele perguntou, onde está o cordeiro? E Abraão disse, o Senhor proverá. É muita decisão em obedecer, né? Se a gente for pensar bem. Mas, quando Abraão foi sacrificar Isaac, o Senhor disse a ele, lá no versículo 12, o Senhor disse, o anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus, o bispo pregou aqui outro dia, que o Senhor abomina o sacrifício de humanos. Deus nunca vai aceitar um sacrifício desse. Mas Deus queria ver a obediência de Abraão. Deus queria ver até onde ia a obediência de Abraão. E Abraão foi aprovado pelo Senhor. Ele não precisou passar de novo por essa mesma prova, porque ele foi aprovado. Em uma outra decisão que ele havia tomado, que foi se antecipar ao que Deus havia dito, querer ajudar, querer colocar a mão onde Deus não falou para ele colocar, as consequências foram terríveis e essas consequências perduram até os dias de hoje. Mas quando ele resolveu obedecer, ele foi abençoado e as bênçãos também são até os dias de hoje, para a descendência de Abraão. Então, nós precisamos estar atentos às nossas decisões, às nossas escolhas. Às vezes são escolhas simples, né? Vou tomar um café, não vou. Mas às vezes são escolhas que vão influenciar muito. Se eu vou me casar, se eu não vou, se eu quero ter filho, se eu não quero, a profissão que eu vou seguir, né?
Nós precisamos estar atentos às nossas decisões. E, ao contrário de Abraão, que tinha todas as razões para não obedecer, mas obedeceu, eu não obedeci, né? Eu pedi conta do meu emprego, saí e fui sofrer as consequências da minha escolha mal feita por 2 anos, por quase 2 anos. Eu sofri as consequências da minha escolha. Deus falou de tantas formas, mas eu não quis ouvir. Eu não quis obedecer. E aí, eu fui para a escola do Espírito Santo, aprender da pior forma possível, né? Aprender com o meu erro. E aí, hoje, quando eu preciso tomar uma decisão importante na minha vida, eu me pauto em 3 coisas para tomar as minhas decisões. E eu quero falar com você exatamente sobre esses 3 pilares que todos nós devemos ter nas nossas vidas antes de tomar uma decisão. Primeira delas, ore. Ore ao Senhor antes de tomar as suas decisões. Todas. Mas as decisões mais importantes, mais ainda. Ore. Fale com o Senhor. A segunda, leia a palavra. Leia a palavra do Senhor. A palavra de Deus é Deus falando conosco. E o terceiro, fique atento aos sinais que o Senhor te enviar. Porque pode ser que você ore e Deus não fale com você exatamente naquele momento. Pode ser que você abra a Bíblia e você não encontre a resposta lá naquela hora que você está lendo. Mas pode ser que Deus comece a te enviar sinais, como Deus enviou a mim. E aí nós precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor nos dá. Então, quanto a orar, quando nós vamos orar, o que é que nós devemos pedir a Deus? Quando nós estamos orando em relação a decisões que nós vamos tomar. Nós devemos pedir a Deus sabedoria e entendimento. Tiago 1,5 diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu erro demais, eu tomo decisão errada demais, as minhas decisões não têm sido sábias, eu tenho sofrido por conta das decisões erradas que eu tenho tomado. É porque você precisa de sabedoria, é porque nós precisamos de sabedoria para tomar as nossas decisões. E aí como é que a gente faz? Peça a Deus, está aqui na palavra, é a palavra de Deus que garante. Se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará liberalmente. Liberalmente quer dizer que Ele vai nos dar sabedoria generosamente. Você quer ser sábio? Peça a Deus. Deus tem prazer em nos dar sabedoria, né? Provérbios 2,6 diz que porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Mais uma vez, é o Senhor quem dá a sabedoria. Provérbios 3, 4 e 6. Assim, acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Por que não estribes no seu próprio entendimento? Estribar quer dizer apoiar. Não se apoie no seu próprio entendimento. Faça as suas escolhas de acordo com a vontade do Senhor. Porque é Ele quem conhece todas as coisas. A vontade do Senhor, ela é boa, é perfeita e é agradável. Assim diz as Escrituras. Eu tenho uma amiga, ela conhece muito bem de comida. Ela conhece vários restaurantes em Goiânia. Ela tem um paladar assim bem apurado. E aí, quando eu saio com ela para almoçar, eu não escolho, eu deixo ela escolher. Eu falo, o que você escolher, eu vou comer também. Porque eu tenho certeza que ela tem um bom paladar e que eu vou gostar. E quando a gente vai tomar uma escolha, a gente devia também sempre, a gente deve sempre perguntar, Senhor, qual é a sua vontade para mim? Porque a dele é melhor do que a nossa, né? A gente precisa ser inteligente. A vontade do Senhor é sempre melhor do que a nossa. Então,
Nós não devemos tomar as nossas decisões de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com a vontade de Deus. E quando nós oramos, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Nós precisamos entender que um dia o próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo, que agora habita dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos dar direção. O Espírito Santo não é apenas o consolador. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso melhor conselheiro. O Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, nós precisamos estar alinhados, o nosso espírito com o Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus vai testificar dentro de nós, se nós estamos tomando ou não uma boa decisão. E nós devemos fazer isso. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A gente sabe quando é Deus que está falando com a gente, porque às vezes a pessoa está orando e o inimigo também tenta falar e nos atrapalha às vezes. Se a gente não tiver discernimento, por isso nós devemos pedir discernimento a Deus, a gente confunde as vozes, são muitas as vozes. Mas nós precisamos estar atentos à voz do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Nós temos que entender quando é o Senhor quem está falando conosco. A voz do Senhor, ela é poderosa, ela é forte, mas ao mesmo tempo ela é suave. Ela não fica acusando a gente, né? Coisa ruim é você tomar uma decisão com base em acusações, em culpa. Eu vou fazer isso por causa disso. A voz do Senhor, ela é poderosa, mas ela é doce. Ela é mansa, ela é suave, a voz do Senhor. Então, se você quer reconhecer, é Deus, não é Deus quem está falando, se tiver acusação, se estiver te trazendo peso, não é o Senhor quem está falando com você, porque a voz do Senhor, às vezes você está no meio de tanta aflição, tanta angústia, tanta dificuldade, mas quando a voz do Senhor vem e fala, parece que tudo acalma. Vem aquela tranquilidade, você sente paz no coração. Por quê? Porque é a voz do Senhor. O Senhor sabe nos exortar. Ele sabe a forma de falar conosco, de forma que nós vamos entender, mas nós não vamos ficar revoltados e nos sentir menosprezados, porque a voz do bom pastor não é assim. E nós precisamos entender. O segundo passo é leia a palavra. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O próprio Deus é o autor da Bíblia. Ah, mas Deus não desceu aqui para escrever. Não, mas Deus inspirou pessoas. As pessoas que escreveram a Bíblia foram inspiradas pelo Senhor. Deus participou ativamente de toda a escrituração da Bíblia. Então, é verdadeira a palavra de Deus. Foi Deus quem inspirou. E quando nós quisermos bons conselhos, vamos procurar na palavra de Deus. Não existe decisão bem tomada contrária ao que está escrito na palavra. Se a palavra de Deus está te instruindo a fazer de uma forma e alguém te disse que o melhor é fazer de outro jeito, não acredite. Não é a palavra do Senhor. Se você tiver que tomar uma decisão e você buscou na palavra e aquilo que você está tentando fazer não está de acordo com a Bíblia, tome outra decisão. O que nós devemos entender na Bíblia é que Deus nos instrui. A palavra de Deus, ela é rica, ela é riquíssima. Tem conselhos para todas as áreas da nossa vida, né? Toda a palavra é útil para nos ensinar a tomar boas decisões. Toda ela. Mas eu, particularmente, gosto do livro de Provérbios e gosto muito das cartas de Paulo. Eu acho que são ensinamentos muito objetivos, né? Para você utilizar no dia a dia. E o livro de Provérbios, inclusive, se você for ler o livro de Provérbios e você tiver assim com um pouco mais de humor naquele dia, você vai rir muito, porque tem umas coisas assim que é muito legal, né? No livro de Provérbios. Eu gosto. Lá em Provérbios 27, o versículo 2, por exemplo, te dá
um bom ensinamento de boas maneiras. Se você ler o livro de Provérbios e você seguir o livro de Provérbios, é quase que um curso de etiqueta de graça, porque tem muito ensinamento no livro de Provérbios. Esse versículo, no capítulo 27, no versículo 2, por exemplo, diz: ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Olha que coisa mais linda, eu acho, né? Porque tem coisa mais deselegante do que a pessoa que só fica falando dela. Ah, porque eu faço, porque eu sou, porque no meu trabalho, se eu não tiver, a coisa não anda. Ah, tem muita gente que toca, mas quando eu estou, a coisa é diferente. Ah, tem muita gente que prega, mas o dia que sou eu, o céu baixa, porque eu... É muito ruim, é deselegante demais. A pessoa que só fica falando dela e falando e falando. É deselegante. Aqui está uma boa sugestão, né? Para aqueles que gostam de se gabar. É deselegante, não precisa você falar. Se você é bom, você será reconhecido. E se vier elogios, que venham dos outros. Não precisa você ficar falando, né? Então tem muitos ensinamentos. Por exemplo, quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Já pensou que terrível? Sabe o que isso quer dizer? Que você poderia estar livre dessa situação. O cachorro estava só passando. E você foi lá e pegou ele pela orelha. O que vai acontecer? Você vai se ferir. Vocês entendem? Assim, é muito rica a palavra, eu acho. Porque tem gente que vive envolvida em confusão. Mas a vida dele é uma confusão eterna. Porque vive intrometendo em assuntos alheios. A palavra de Deus está te falando. Não entra na conversa dos outros. Não entra em discussão com os outros. Assunto que não é seu. Deixa as pessoas resolverem. A menos que você seja chamado. A menos que você tenha uma contribuição muito grande para dar. Mas se for para entrar no meio da conversa só para entrar, fica quieto. É igual você pegar um cachorro pela orelha. Você vai se machucar se você fizer isso. As mulheres que querem ser esposas exemplares, né? Provérbios 31. A partir do versículo 10, está lá. Tudo que as mulheres precisam fazer, né? Conseguir ser aquela mulher não é fácil, né? Porque aquela mulher é um exemplo e tanto. Mas pela graça do Senhor, a gente vai se inspirando naquela mulher, né? Fala tudo que você precisa saber para ser uma boa mulher, para edificar a sua casa. Provérbios fala sobre como nós devemos lidar com as finanças. Fala muito sobre finanças no livro de Provérbios, né? Que nós devemos guardar quando a gente tiver mais, para quando vier o aperto, a gente ter uma reserva. Ensina muito. Ensina aqui, ó, no capítulo 28, no versículo 8, fala: quem fica rico, emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bom com os pobres. De que está falando? De agiota. Você tem um pouco de dinheiro, começa a explorar o coitadinho que não está tendo, e ainda conta vantagem, que você emprestou para ele a 10%, 15%. Está certo? A palavra de Deus está falando que não. Que se você empresta um dinheiro a juros altos, né, abusando do seu irmão, você vai sofrer as consequências disso. A palavra de Deus é prática, né? Nós devemos ter um interesse de ler a palavra, de querer entender, para a gente poder tomar boas decisões. Fala sobre o preguiçoso. Isso eu estou aqui num pedacinho, é uma, né, 2 folhas só. Eu estou lendo alguns versículos. Fala, por exemplo, do preguiçoso. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Eu achei isso aqui engraçado, né? Você imagina uma porta que abre e fecha e está lá a dobradiça, abrindo e fechando, mas não sai do lugar. É assim, gente preguiçosa. Ele vira para um lado da cama, vira para o outro. Hoje o dia está muito quente, amanhã está chovendo. Hoje ele acha que ele está com resfriado, amanhã... E não sai do lugar. É isso, né? Então, a palavra de Deus é prática demais, né? E ela nos ajuda a tomar boas decisões. Em as cartas de Paulo, né, que aí são outros ensinamentos também, Paulo
também é prático nas suas cartas, né? Ele escreveu às igrejas, escreveu aos pastores Tito e Timóteo, e ele fala sobre coisas práticas. Eram igrejas que estavam começando, que às vezes não sabiam, as pessoas não sabiam se portar nas reuniões, as pessoas não sabiam se portar uns com os outros, e Paulo também dá muita instrução para pastores, né? Para os líderes das igrejas. Paulo dá muita instrução. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Romanos 13, a partir do versículo 1, ele ensina como é que nós devemos ser diante das autoridades, né? Se nós devemos ou não ter obediência às autoridades, fala sobre orar pelas autoridades. Então, tem ensinamento, vários ensinamentos na palavra de Deus. Em Coríntios 6, fala sobre irmãos que levam os outros irmãos na justiça, né? Você já viu gente que parece que vive de ganhar causa na justiça? Ele leva um na justiça por causa de uma coisa, aí ele leva o outro na justiça por causa de outra coisa, e vai. Tudo bem, ele é justiça, vou levar na justiça, né? Nem vai ingressar com a ação, não. Eu vou te pôr na justiça, é assim que fala, né? É terrível. Mas tem gente que vive disso, sabe? Paulo fala aqui em Coríntios, depois se você quiser saber como é que você deve proceder, está lá. 1 Coríntios 6, né? Capítulo 1. Tem em Coríntios 7, conselhos sobre casamentos, né? Como é que a mulher deve se portar com o seu marido, para evitar que ele encontre coisa melhor lá fora. Está aqui, pode procurar, você vai encontrar, né? Fala sobre a gente ficar atormentando a vida de quem não quer casar, e a gente fica atormentando porque acha que tem que casar, né? Paulo fala que casamento não é mandamento, que a pessoa casa se quiser, né? Então, assim, a gente aprende muito. Tem conselho para pessoas solteiras, para viúvos. Paulo aconselha, inclusive, a forma que as mulheres devem falar. Né? Não tem mulher que fala assim, que nem homem, fala assim, chega e manda e parece um... Paulo fala que as mulheres devem falar de forma mansa. Né? Eu gosto de rir alto, né? Mas eu não gosto de falar alto. Lá em casa eu não grito. Pode perguntar para os meus filhos. Eu não grito. Eu acho uma deselegância ficar gritando. É ruim, é chato. Né? Paulo instrui a gente a fazer isso. Né? A falar de forma mansa. A mulher deve falar de forma meiga. Está aqui na palavra de Deus as instruções que nós precisamos ter. Aqui no capítulo 8, ele fala, por exemplo, quando você vai comer na casa de alguém, para você não ficar fazendo perguntas demais sobre a comida, né? De onde veio, não sei o quê, foi servido, você come, né? Então, não faltam instruções para nós na palavra de Deus. Sobre todos os assuntos que você quiser saber para tomar uma decisão, leia. Leia a palavra de Deus. Consulte o que é que Deus está dizendo na palavra dele. Isso vai te ajudar muito. Isso nos ajuda muito na hora de tomar uma decisão. Em terceiro, nós devemos ficar atentos aos sinais. Eu não fiquei atenta aos sinais que Deus estava me dando. Na verdade, não é que não fiquei atenta, eu vi os sinais. Eu não quis dar ouvidos, né? É diferente. Mas o Senhor falou comigo de várias formas. A oração e a leitura da palavra de Deus são os principais pilares para você tomar uma decisão. Mas existem também os sinais, né? De que você está tomando ou não uma boa decisão. Por exemplo, não tenha pressa ao tomar uma decisão importante. Se você está comprando um imóvel, está comprando um carro, chegou lá na hora de fazer um negócio, a pessoa ficou falando para você, é agora ou nunca, é agora ou nunca. Vamos, é a sua última chance. Vamos, já vou fazer o contrato e começa a te pôr pressão, porque quer fazer o negócio com pressa. Seja educado. Se ele diz para você que é agora ou nunca, dê um sorriso para ele e diga até nunca, né? Não faça negócio por pressão, na pressa, tem que ser agora. É o negócio da sua vida, não existe um negócio, né? É claro que nós devemos aproveitar boas oportunidades, mas oportunidades que vêm à nossa mão e que fica falando que é a sua última chance, que é agora ou nunca, deixa para nunca. Não toma essa decisão não, né? Não coloque as suas mãos naquilo que Deus não te pediu para colocar. Você já viu que às vezes a gente decide ajudar
algumas pessoas e Deus não está te pedindo para ajudar? É como um filho mais novo que você resolve disciplinar e você fala, não, então, agora 1 semana sem televisão. Aí o pai disciplinou, vem a mãe e fala, tá bom, como você vai ficar sem televisão, eu vou comprar um celular do melhor para você, porque aí, né, vai compensar o seu castigo, ainda você vai ter um bônus. E o que a gente faz? Atrapalha a correção do pai. Deus também nos corrige. E às vezes, Deus está tratando com alguém, e você, às vezes, até de boa intenção, resolve ir lá e quer resolver a situação. Você está trazendo problema para a pessoa que não teve a oportunidade de ser corrigido. Ser corrigido por Deus é um privilégio, né? Nós devemos entender a correção do Senhor como um privilégio. O Senhor corrige aos que Ele ama, né? Então, nós devemos ter esse discernimento. Então a pessoa está passando fome, está com necessidade, eu vou deixar? Porque é Deus tratando com ele? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, né? O que eu estou querendo dizer é que às vezes Deus está tratando com alguém e você não deixa ele ser corrigido. Isso acontece muito dentro da família, né? Às vezes Deus está tratando com um familiar nosso e a gente, sabe, quer intrometer no que Deus está fazendo. Não tome essa decisão. Pense bem, calcule bem, peça ao Senhor direção. Se Deus está tratando com ele, deixe Deus fazer na vida dele. Não faça o que Deus não está te pedindo para fazer. Não fazer o que Deus está pedindo é ruim. Mas fazer o que Deus não está mandando é igualmente ruim. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Não tome decisões quando você estiver muito triste ou muito alegre. Sabe, parece que a gente fica alterado, né? Quando a gente está muito triste. Quando eu resolvi sair do banco, eu estava chateada com o acontecimento lá. E aí eu resolvi tomar a decisão de sair, né? Porque eu estava chateada. Quando você estiver triste ou muito alegre, muito eufórico, não tome decisões. Não faça promessas quando você estiver muito alegre. Sabe que às vezes a gente não está muito alegre e a gente começa a prometer, vou fazer isso para você, você recebeu um aumento de salário e aí você ficou tão feliz que você saiu prometendo que você vai dar um presente. Calma, vai com calma. Não tome decisões quando você estiver emocionalmente alterado. Espera passar o aborrecimento, espera passar também a euforia e aí, então, tome as suas decisões. Outra forma que nós podemos tomar boas decisões é procurando conselhos com pessoas que entendem sobre o assunto que nós queremos decidir. Você está com um problema no seu casamento. Você precisa de ajuda. Para quem você vai pedir conselho? Para uma pessoa que detesta o casamento? Que acha que casamento é a pior coisa do planeta Terra? Que já casou 10 vezes e separou as 10 vezes? Essa pessoa certamente não estará apta a te dar bons conselhos. Ela até pode te ensinar, né? Porque a gente aprende com quem dá certo e com quem dá errado também. Só que com quem faz tudo errado, a gente aprende como não fazer, né? Porque você sabe que vai dar errado. E com quem tem êxito, a gente aprende como fazer para dar certo. Você precisa de um auxílio para fazer uma boa aplicação financeira. Quem você vai pedir? O gerente do banco? Eu acho pouco provável, né? Que você já viu o gerente de banco rico? Ele provavelmente não vai ter muita coisa para te ensinar, né? Ele vai te propor alguma coisa lá que vai dar um bom retorno para ele e é isso que vai acontecer. Então, nós precisamos procurar pessoas que entendam sobre o assunto para poder nos ajudar, né? Para poder nos auxiliar. Nós compramos um apartamento lá em Aparecida de Goiânia, assim que a gente casou. E passou um tempo, a gente comprou um apartamento na planta aqui em Goiânia. E ia demorar um pouco para ficar pronto esse apartamento. E a vizinha que a gente tinha, ela perturbava a gente demais. Gente, mas era demais, era demais. Ela perturbava muito, mas muito.
E aí chegou um dia que eu estava muito aborrecida, e eu falei com meu esposo, eu não quero mais morar aqui, né? Tomando decisão precipitada de novo. Eu não quero mais morar aqui, porque eu quero mudar, mas graças a Deus o Celso não costuma tomar decisões precipitadas, graças a Deus, né? E aí ele falou, então tá, se você quiser mudar, a gente vai mudar para o primeiro apartamento que a gente achar, mas esquece daquele apartamento que você está sonhando com ele, que era o que a gente tinha comprado na planta. E eu passava em frente àquele prédio, né, que estava sendo levantado, e eu sonhava com aquele apartamento, eu queria morar lá. E aí a gente foi fazer um passeio na casa da minha mãe, e eu fui visitar uma igreja, e o pastor estava pregando justamente sobre isso, sobre a gente não ter paciência para esperar na bênção de Deus, e a gente sai atropelando tudo e depois dá tudo errado. E aí eu entendi, dessa vez eu entendi. Eu não tomei a decisão errada, né? Não esperei. Não tive que passar de novo, né? Pela escola do Espírito Santo. E eu falei, então tá. Então agora eu vou esperar. O dia que o nosso apartamento ficar pronto, a gente vai mudar. Pouco tempo depois, né? Porque o nosso apartamento demorou para ficar pronto. Essa vizinha mudou, veio uma pessoa, né? Um casal de idosos. Deu tudo certo. Mas você viu que eu ia perder a minha bênção? Eu ia perder a minha bênção porque, de novo, eu ia tomar uma decisão baseada no meu sentimento, baseada no meu aborrecimento. Eu ia perder a bênção do Senhor, né? Então, às vezes nós temos um sonho, o sonho é nosso, mas o tempo não é. O tempo é do Senhor. Nós precisamos entender o tempo de Deus, saber esperar a hora certa, para nós alcançarmos o melhor do Senhor. As maiores bênçãos, você pode reparar, exigem um pouquinho mais de paciência, né? Exige um pouquinho mais de paciência. Você vai tomar a decisão de com quem você vai casar, existem vários sinais, se aquela pessoa é a pessoa ideal para você ou não. Né? Às vezes a pessoa é grossa com o pai, com a mãe, não gosta de trabalhar, trata todo mundo mal, compra, não paga, mas ela fala que te ama. Aí você pega e resolve que quer casar, né? Você tinha todas as provas de que não ia dar certo, todas. Deus te deu várias provas, mas você insistiu, foi lá e casou. E depois, as consequências. Não tem como ser diferente, né? Toda escolha tem consequência, seja boa, seja ruim. Seremos favorecidos ou desfavorecidos. Nós precisamos entender isso. E quando passaram esses 2 anos que eu fiquei na escola do Espírito Santo aprendendo da pior forma possível, eu passei muita situação desagradável. Muita situação desagradável por conta da minha decisão impensada, por conta de não ter ouvido a voz do Espírito Santo, por conta de não me atentar a todas as evidências de que eu estava tomando uma decisão errada. Mas quase 2 anos depois, eu estava orando novamente e o Senhor falou no meu coração que Ele ia me dar uma segunda chance. Quase 2 anos depois. E aí, eu estava lá em casa, desempregada, quase 2 anos depois, e o meu telefone pega e toca. E aí, era a moça, gerente do banco, que não era mais a mesma gerente, mas ela também me conhecia, e ela me disse, Cecília, você quer voltar para o banco? Né? Eu morava lá em Anápolis, mas eu queria muito um emprego em Goiânia, que eu queria mudar para cá. E ela falou, só que essa vaga é para Goiânia. Eu falei, nossa, era tudo que eu queria, né? Sabe por quê que Deus fez isso? Porque mesmo que a gente tomar decisões erradas, nós seremos corrigidos, nós seremos disciplinados, né? As consequências virão. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus bondoso, Ele nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, quantas chances nós precisarmos. Talvez você fique pensando, nossa, mas eu tomei uma decisão errada, eu estou sofrendo as consequências dessa decisão horrorosa que eu tomei. Eu já aprendi que essa não é
a forma certa de fazer as escolhas. Mas e agora? E agora? Deus vai te dar uma outra chance. Vai, sabe? Aquieta o coração. Espera no Senhor. Quando Ele entender que você está preparado para ser abençoado naquela área, que você já aprendeu, que você já entendeu, Ele vai te abençoar. E dessa vez, quando eu vim para Goiânia, eu fui muitas vezes mais abençoada do que lá em Anápolis. Muitas vezes. Foi uma bênção na minha vida. Foi muito bom quando eu voltei para cá. E aí, sabe quando foi que eu saí de lá? Quando Deus aprovou que eu saísse de lá. Quando eu quis sair, o Senhor falou, pode ir. Quando eu senti paz no meu coração. Sabe, quando você for tomar uma decisão, que seja em paz. Quando eu senti paz, eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, o céu estava de acordo com a minha decisão, a minha mãe estava de acordo com a minha decisão. Deus já tinha outras coisas preparadas para mim. Eu saí em paz, fui abençoada, aprendi a lição. E agora eu penso algumas vezes mais, quando eu vou tomar uma decisão importante na minha vida. Então, o que é que Deus quis nos ensinar nessa manhã? Que foi, que eu espero, né, que nós tenhamos entendido nessa manhã. Que nós devemos estar atentos às nossas decisões, que nós devemos nos lembrar de que as nossas decisões não trarão consequências apenas para nós, né? Toda decisão. Você fala assim, é minha, eu decido o que eu quiser. Ok. Só que todas as nossas decisões vão influenciar a vida de outras pessoas. Você sabe um pai de família que resolveu que quer largar um emprego? Tem conta da casa para pagar. Às vezes a mulher não trabalha fora. Precisa colocar comida em casa. Mas se aborreceu com o chefe. Falou, eu não levo o desaforo para casa. E saiu do emprego. E depois vai sofrer as consequências. Ele só? Não. Ele e toda a família vai sofrer as consequências dele não saber esperar no Senhor. Então, nós precisamos estar atentos às nossas decisões, lembrar de que as nossas decisões não trarão consequências apenas para nós, e que nós estamos, quando nós optamos por ouvir a voz do Espírito Santo, nós estamos entendendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós seremos abençoados, mas o Espírito Santo, ele não nos obriga a tomar as decisões. Ele dá o caminho, ele te ensina, ele fala, mas a decisão de optar por essa ou por aquela escolha é nossa e só nossa. E quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, nós estamos desmerecendo o que o Espírito Santo fez nas nossas vidas. Nós estamos rejeitando o trabalho do Espírito Santo em nós, né? O desejo de seguir o nosso próprio caminho não nos fará bem. Mas a obediência ao Senhor, o ouvir a palavra de Deus, nos trará muitas alegrias. E o meu desejo é que nessa manhã, é que todas as vezes que nós formos tomar uma decisão, que nós possamos estar baseados nesses 3 pilares. Orar, ler a palavra e ouvir aquilo que o Senhor está dizendo através dos sinais, né? E tudo isso pode se resumir em andar no Espírito. Andar no Espírito. No Espírito de quem? No Espírito de Deus. Na direção do Espírito de Deus.